pesquisa, que geralmente não é feita pelas empresas, é feita pelas universidades. E após isso, o medicamento seria registrado rapidamente numa forma chamada fast track, né? Ou curso rápido, né? Vamos chamar assim, em que o produto ainda em fase 2 já poderia ser lançado no mercado americano ou europeu e acompanhado numa pesquisa de fase 4, porque o doente passa a ser registrado, ele toma o remédio e todos os eventos colaterais ou problemáticos ou benefícios são registrados num registro, numa base em que se vai acompanhar esse doente, até porque os dados de pesquisa foram insuficientes no primeiro momento. Para nós, isto traz certos constrangimentos, porque no Brasil a gente não tem essa política de incentivo, até porque as empresas nacionais, que serão as incentiváveis, ainda não estão neste ponto de desenvolver moléculas novíssimas para alvos genéticos. Ainda não temos desenvolvimento, a nossa indústria foi totalmente sucateada nos anos 80, 90, e a gente não tem na indústria nacional esse potencial de inovação nesse ponto. Então a Anvisa não reconhece, não existe designação de medicamento órfão no Brasil no mesmo molde que existe nos Estados Unidos e na Europa. Então aqui a gente recebe o quê? Recebemos um registro de um produto registrado na Europa ou nos Estados Unidos, feito de uma forma rápida, com poucas ainda evidências de segurança a longo prazo, os desfechos clínicos bastante simplificados e muitas vezes naive mesmo. A gente até fala, bom, a gente vai usar todo este recurso financeiro para conseguir o quê? Né? Que o paciente ande 10 metros a mais em não sei como, porque esse é o desfecho das pesquisas. Muitas vezes aumentar a força de caminhada, aumentar o número de metros de capacidade que a pessoa tem de caminhar, né? Então são estudos ainda bastante com benefícios muito pouco relevantes clinicamente. E esse produto já vem para cá porque foram registrados nos Estados Unidos dessa forma, né? ou na Europa dessa forma, e já começa a intensa judicialização desses produtos no Brasil. Mas aqui com o problema de que a judicialização é feita contra o serviço público, que teria que fornecer recursos para que a compra fosse feita, e não existe nem preço nem registro no Brasil. Portanto, o limite, o custo é quanto a empresa quiser nos cobrar para esta importação. Então, são preços, já são abusivos nos Estados Unidos, já são altos nos Estados Unidos, aqui eles são abusivos para nós. E nós estamos convivendo com essas duas fases. Uma tentativa de organizar a casa, ter os protocolos, começar agora os seguintes protocolos combinados, que são os protocolos, a maioria da linha de depósito lipossomal, que são as MPS, doença de Fabry, doença de Pompe, doenças desse tipo. E, por outro lado, a desorganização que a própria judicialização da saúde nos traz. Se vocês analisarem quais são os 20 medicamentos que mais consomem recursos de judicialização para a União e para estados como São Paulo, como estados mais do sul-sudeste, que tem um nível de desenvolvimento maior, vocês vão ver que essas enzimas para doenças raras são os top 20. São aqueles principais tópicos que consomem recursos. Então, nós temos problemas desse tipo, mas vamos romper. Eu acho que a minha ideia de expor isso claramente é passar o recado certo para todos os grupos. Para as famílias dos pacientes, é importante que se entenda que um remédio não é o tratamento, né? O tratamento envolve muito mais do que um remédio, envolve o diagnóstico correto, envolve, e oportuno, principalmente, o aconselhamento genético quando isso é preciso ser feito, envolve desde tecnologia simples, como ser capaz de alimentar o bebê que é diferente, até o último remédio que está saindo. Mas é preciso que tudo esteja no pacote. E muitas vezes só há foco para coisa cara, para coisa importada e para coisa judicializada. E a gente não gostaria que o foco ficasse dessa forma. Para os médicos,
é importante sentir, né, para o grupo de geneticistas, para as especialidades que cuidam dessa doença, é importante que haja essa institucionalização, que ele passe de ser um programa, né, um programa muito localizado em cada universidade, na dependência de uma pesquisadora que é uma batalhadora incansável da causa, e passe a ser uma diretriz da saúde do nosso SUS nos dias de hoje. No passado não foi, porque nossas prioridades eram outras. Agora já passa a ser importante ter a doença genética e o tratamento dela como uma das políticas de saúde. Para as empresas fabricantes de produtos para a saúde e produtos para essas doenças, a gente quer dar um recado claro, que nós precisamos do remédio alvo dirigido, mas precisamos também desses suplementos, nós precisamos dessas vitaminas nas quantidades necessárias para essa população, e isso é uma tarefa para o setor produtivo desenvolver. E é importante também que as empresas multinacionais que produzem as alvo-dirigidas entendam que elas precisam estar na lei do SUS, respeitando a lei brasileira, registrando seus produtos e fazendo todos os controles necessários para que o uso dessas substâncias seja seguro para as nossas populações. Porque pela judicialização, o uso pode não ser seguro, pode não ser racional, pode estar sendo aplicado em pessoas que não têm essa patologia e que, de modo ou por omissão ou erro, ou mesmo por fraude, eles estejam recebendo um remédio que não faz bem a eles. Em doenças como essas que aumentam o colesterol, a gente vê muita fraude e a gente vê muito erro, né, induzindo a ação judicial a prover um remédio que o doente não precisa, que pode lhe fazer mal, inclusive. Que são medicamentos novos, com perfil agressivo de eventos adversos, que não vai ser cuidado por outra via, porque a ação judicial, ela se preocupa em entregar o remédio, e mais nada dali à frente vai ser levado. Então, nós não paramos, viu, Antônia, a gente vai continuar. Nós levamos para os nossos novos secretários e para os nossos novos ministros durante essa época, desde que nós nos reunimos em 2014, né, 15, de 15 para cá, nós tivemos vários secretários na ciência e tecnologia e vários ministros. As coisas estão se sucedendo e mesmo com todas as dificuldades de chegar novo no cargo, não entender direito ainda o contexto do SUS, eu não vi nenhum dos ministros e nenhum dos secretários não estar sensível à política das doenças, da atenção integral das pessoas com doenças raras, e não vi ainda o interesse de descontinuar. Pelo contrário, a gente está procurando métodos e estratégias para avançar. Então, os 12 protocolos feitos, uma parte deles não conseguiu terminar, ainda não está terminada. Esse deles, que é a eu esqueci, isso, polinuropatia amiloidótica, que tem um medicamento. A empresa pediu o registro no Brasil já, ainda não tem, pelas informações que eu tenho, ele ainda não obteve registro, mas já pediu a Anvisa, e era um medicamento que não tinha nem registro nem preço e necessitava uma importação. Então já começa a ter alguns benefícios da política ser clara, dizer assim, o Brasil quer fazer essa política, sabe das dificuldades. Não adianta eu falar para vocês que em um ano está tudo resolvido, porque não estará. Nós vamos ter que lutar muito, sabemos disso. Familiares, associações de pacientes, associações médicas, nós sabemos que para fazer o serviço bem feito, nós vamos precisar de décadas, mas é uma oportunidade imperdível para a saúde mundial, para a saúde das coisas simples e para a saúde das coisas difíceis, né? Nós temos com a doença rara uma janela de oportunidades para estudar como é que a vida, né, se coloca, como é que a ciência da vida se coloca e aprender coisas inestimáveis para tratar doenças também prevalentes como diabetes, hipertensão e tudo mais. Mas não podemos descuidar desses desafios. É preciso ter empresas sérias, é preciso ter associações sérias, é preciso ter políticas e políticos, né, sérios e técnicos sérios também, gestores sérios, que entendam que é preciso ter continuidade na política. Ela vai dar trabalho,
ela não pode ser parada, ela tem que ser, caminhar e se institucionalizar. Os últimos passos que eu posso dizer é a abertura de novos, estamos abrindo já novos grupos para elaborar protocolos. Os nossos especialistas de cada doença vão ser chamados para opinar nos momentos oportunos. E está na mesa do ministro as primeiras 5 habilitações dos centros. Ele está dando uma enxugada na máquina para conseguir retirar, como fala, despesas desnecessárias para poder habilitar alguns serviços. Entre eles tem as 5 primeiros, que são grandes universidades brasileiras que já ofereceram a documentação completa para serem habilitados na política e poderem, portanto, fazer os diagnósticos, fazer os aconselhamentos genéticos e funcionar como os elos provavelmente mais potentes dessa rede. Era o que eu queria falar inicialmente e estou à disposição de vocês depois para as perguntas. Obrigada. Agradeço muito a participação da doutora Clarice. Tem tido um papel muito importante no Ministério, particularmente através da Conitec, não só em relação a doenças raras, mas de muitas outras situações de grande importância para a saúde pública do nosso país. Como é mesa redonda, eu gostaria de começar sabendo se os próprios participantes da mesa gostariam de entrar em diálogo. Esse é o grande espírito das mesas redondas, né? São pessoas com saberes diferentes e que se colocam nesse momento muito privilegiado em comunhão de pensamento. Esta manhã ela foi programada dentro do sentido amplo de fazermos a contextualização das doenças raras no conjunto das doenças genéticas. Ter um conjunto e saber olhar isso como um todo. De nós, através da experiência, tanto de quem está na linha de ponta em pesquisa, como aqueles que estão, como a Clarice, na solução de diretrizes que possam orientar e direcionar, e a própria política de saúde pública, de como é que se prioriza o atendimento, e a partir de um exemplo de formação de rede. Ou seja, como é que a gente poderia ter um incremento em todas essas ações relacionadas a doenças raras, genéticas e raras, possivelmente utilizando novos instrumentais. Eu chamo novos instrumentais, vou dar alguns exemplos. Análise de custo-benefício, quer dizer, ter todo um aparato científico, estatístico, econômico, para que se possa priorizar aquilo que é importante em saúde dentro de orçamentos reais, já que os orçamentos não são infinitos, eles são reais. Como é que a gente pode utilizar todas as metodologias as tecnologias de informática para que os dados individuais possam ser compartilhados e a perspectiva de conhecimento possa ser ampliada e a própria perspectiva de diagnóstico e de conduta. Uma característica da doença rara é que poucos têm experiência, muitas vezes atendeu 1, 2 pacientes na vida. E certamente bases de dados elas podem trazer uma reunião de conhecimentos, uma partilha, que é muito importante, sem nunca perder de vista de que é a formação médica, desde a escola, da faculdade de medicina, os programas de pós-graduação, de residência, que podem fornecer um elemento fundamental de toda essa cadeia, que é o profissional, seja médico ou não médico, capacitado para adequadamente endereçar estes problemas e, como finalidade última, oferecer aos pacientes melhor qualidade de vida. Diagnóstico mais precoce, mais eficiente,
condutas terapêuticas. Quando eu chamo conduta terapêutica, eu não estou me referindo a medicamento. A doença genética, ela, particularmente as raras, elas têm uma amplitude muito maior de necessidades familiares individuais do que um mero medicamento. Então é um pouco esse o contexto que eu gostaria de iniciar o debate nesse momento. Eu acho que haverá uma pessoa com microfone, haverá um microfone aqui e outro lá, portanto, as pessoas que desejarem poderão se inscrever. Nós seguiremos essa hora. Se as pessoas da mesa quiserem, por favor, vamos começar. Cada um que vier, por favor, se apresente. Já tem gente para falar. Bom dia a todos. Eu sou a Angela Guedes, sou conselheira do CREMEP da Bahia e trabalho no Mundo das Ciências Primárias. Sou também membro do Comitê de Imunologia Clínica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, eu achei assim muito interessante esse primeiro fórum. Quero agradecer realmente a iniciativa do Conselho Federal em discutir essas doenças que, no caso das genéticas em geral, elas são raras, mas no caso das imunodeficiências, elas muitas vezes nem são tão raras assim. E fazer alguns comentários sobre a questão cognitiva. Seguinte, a primeira coisa que foi muito interessante a abordagem da professora Antônia sobre as doenças genéticas de uma forma geral. E ela coloca, inclusive, a questão das dificuldades, né, que se tem em abordar essas doenças, a questão do diagnóstico, a questão da percepção, digamos assim, não tão verdadeira assim, de que o custo é muito elevado para o diagnóstico, por enquanto o impacto é pequeno para o paciente. Então, como eu disse, no caso das imunodeficiências primárias, que é aquilo onde eu trabalho, isso não é bem verdade, né? Por quê? Porque nós sabemos que tratamento existe sempre, mesmo que seja um tratamento paliativo para aquelas que não vão ter cura, mas até tratamento curativo nós temos para algumas doenças, uma que se faz, por exemplo, transplante de medula óssea, se corrige, se cura o paciente, e a gente acompanha a cada 6 meses e fica feliz de ver aquela criatura que poderia ter ido embora rapidamente. Então, assim, o custo desse tratamento, o custo, digamos assim, da identificação precoce desse paciente, ele vai ser muito menor do que o custo que ele teria ao longo de sua vida, com tantas infecções, que são a maior parte das imunodeficiências primárias, elas se apresentam como infecções de repetição, embora não só, tem várias outras doenças autoinflamatórias, autoimunes, etc. Então, o que acontece? É muito interessante que o SUS comece a perceber, né, o que é verdade, né, nessas doenças que não são, muitas vezes, tão raras assim. Outras vezes a gente tem asma grave. Asma grave de criança não é uma coisa tão frequente, mas existe. Então, quando você tem uma criança com asma grave, vamos investigar, será que ela não tem uma imunodeficiência moral que está impedindo que ela responda adequadamente ao tratamento? Então, gente, nem tudo é, digamos assim, somente tratamento paliativo. E as imunodeficiências primárias precisam de tratamento. Muitas delas têm tratamentos caros, como as imunoglobulinas, que muitas vezes a gente precisa fazer, né, de tempos em tempos, e às vezes são mais frequentes. E o que é que a gente vê na nossa realidade? Para algumas doenças, essas imunoglobulinas são liberadas, para outras não. Então, a gente fica na dependência da boa vontade de colegas, por exemplo, neurologistas, que conseguem facilmente pelo SUS essas medicações, e a gente na Imuno não consegue. Como é que faz isso? E aí, isso é um problema sério. A outra questão é que nós estamos num momento em que essa questão do diagnóstico, ela está muito presente. A gente tem como fazer diagnóstico de algumas dessas doenças, por exemplo, hoje as imunodeficiências primárias estão em torno de 300 doenças. Muitas delas a gente pode identificar cedo, evitando que essa criança venha a falecer. Mas aí o que acontece? Tem alguns testes que podem ser feitos já juntamente com o teste do pezinho. Isso, inclusive, já é com o conhecimento do Ministério da Saúde. Houve, a partir das providências e da portaria de 2014, que a professora Antônia apresentou, houve algumas iniciativas. Na época, a coordenação da CGSCAM, que é a Coordenação Geral de Saúde da Criança, e a Lei também de Materno do Ministério, em 2015, meados de 2015, foi grande incentivadora de que se incluísse as imunodeficiências primárias nas portarias de doenças
primárias, e inclusive chegamos a escrever um PCDT que, eu sou suspeita para falar, mas bastante elaborado, inclusive atendendo a questão da atenção primária, que é super importante, isso que todos colocam. A gente precisa que os médicos e os profissionais de saúde saibam identificar indícios, né, indícios de imunodeficiência primária. Eles não vão diagnosticar, eles vão encaminhar para os centros de referência. E aí vem a outra história, além da capacitação dessas pessoas, da qualificação desses profissionais, uma coisa importante nesses grupos de cooperação que a professora Vera, né, falou aqui. Nós temos o Grupo Brasileiro de Imunodeficiências, que é, assim, bastante ativo há muitos anos. A gente capacita, inclusive, profissionais do interior. Eu tive pelo meu estado, onde isso não existia, e a gente começou a divulgar sinais de alerta para imunodeficiências primárias, e chegou a um ponto que o ambulatório, que era de alergia e imunologia pediátrica, passou a ser só de imunodeficiência, porque as alertas eu ainda posso passar o pneu para fazer asma de rinite, o dermato para fazer dermatite atópica, mas as imunas ficam aí, porque o pessoal não faz isso. Então, o que acontece? Primeira coisa, eu acho que a gente... 3 minutos. Eu acho que a gente precisa ampliar essa discussão. Espero que nos próximos fóruns esses grupos sejam trazidos também para mostrar a sua experiência, porque inclusive nós temos o Registro Brasileiro de Imunodeficiências Primárias, que virou o Registro Latino-Americano, e não está aqui hoje, né? E a outra coisa é a questão da gente perguntar para a doutora Clarice, né? O que foi feito desse PCDT? Só que eu sei, tem esse de imunodeficiência primária e tem outros de micobactéria, a importância do tratamento de micobactérias da associação de imunodeficiência primária no nosso país, né, já aqui. É isso. Obrigada. Obrigado. Professora Clarice, sobre as perguntas que a nossa colega fez, o PCDT de imunodeficiência está na nossa primeira lista de prioridade e está nesse grupo dos primeiros 12 e está para ser liberado. E o antigo que nós temos já existente, ele fala só de um subgrupo, digamos assim, das imunodeficiências. Esse novo, ele abrange de forma mais ampla as imunodeficiências. Com relação àquela pergunta da micobactéria, não é isso que você disse? A gente não conseguiu que o grupo terminasse o texto. Então, esse vai ficar devendo. O segundo problema, né, ligado às micobactérias, esse a gente não conseguiu que o grupo completasse o texto. Nós vamos ter que recuperar essa entrada em outra oportunidade. Não conseguimos que o primeiro grupo que foi designado conseguisse terminar o texto final. Mas o das imunodeficiências foi feito e foi enviado. Meu nome é Simone, sou da Associação Brasileira de Homocistinuria, sou mãe de paciente. A minha pergunta é, como cidadã comum, toda vez que eu ouço falar judicialização da saúde, eu chego a ficar gelada, né? Porque sempre nas reportagens diz que a judicialização da saúde é uma coisa que está ruim, errada, está fazendo mal para o governo, pelas contas que estão aumentando, né? Mas, como mãe, eu pergunto assim, em 2006, foi a primeira portaria que o Ministério da Saúde fez, tá, para que fosse disponibilizada as fórmulas para os pacientes que precisam usar essas fórmulas. É o caso do meu filho, né? E saiu em 2006 uma, saiu em 2009 outra, saiu em 2013 outra. O Ministério da Saúde se reuniu, criou grupos de estudo de como ia disponibilizar, chamou os nutricionistas, teve reunião de nutricionistas do SUS, todas em Brasília, para poder disponibilizar essas fórmulas, e até hoje essas fórmulas não foram disponibilizadas. Acho que nós estamos nesse grupo também agora dos protocolos. Então, olha, o que eu vou fazer? Meu filho não pode comer nada, ele precisa daquela fórmula. Se eu não for para a justiça para pedir, o que eu vou fazer? Então a gente se sente como mãe, né, muito mal quando a gente ouve isso, parece que nós estamos cometendo um crime e tudo, estamos pagando com o país quando a gente
entra na justiça para pedir essa fórmula para o nosso filho. E mesmo entrando na justiça para pedir, isso não está dando o direito a gente a ter a fórmula. Agora, no momento, por exemplo, no Brasil, vários pacientes estão sem a fórmula. O que acontece com esses pacientes? Eles estão sem a fórmula, eles estão tendo sequelas, né, irreversíveis, porque eles poderiam todo mês ter a fórmula deles direitinho, porque é como eles podem sobreviver. Então, o que vai acontecer com a gente? Quando essas fórmulas vão sair? Quando a gente vai poder ter paz em poder cuidar do nosso filho, que é uma coisa bem complicada, porque tudo deles é da comida, então é o dia a dia, toda hora, e a gente tem que ficar se preocupando que, olha, a fórmula não saiu esse mês, não saiu aquele nervoso, você não dorme, porque seu filho não tomou a fórmula hoje, porque você não recebeu, e como você faz, né, como mãe? A gente precisa de uma solução. E eu acho que o Ministério da Saúde, pelos anos todos, por todas as reuniões que ele fez, tá? Não agora só da política das doenças raras, mesmo antes, né? Ele deve ter preparado essa questão aí, como vai disponibilizar essas fórmulas para esses pacientes, para que eles não fiquem dessa maneira, né? Ó, agora, por exemplo, eu sou obrigada a interditar meu filho, né? Por quê? Porque ele não teve um diagnóstico precoce, né? Acabou tendo sequelas, já tem um diagnóstico há 11 anos e não consegue ter um tratamento assim contínuo, né? Está sempre faltando a fórmula. Ele, além da fórmula, ele precisa de alimentos hipoproteicos, que não existem no Brasil, né? E precisa de tudo isso, ele não consegue manter as taxas dele dentro do padrão, a situação dele foi piorando, né? E chegou a um ponto que agora, né? Eu e meu marido, nós vimos, não tem condições, ele não vai, se a gente não interditar ele não vai nunca conseguir trabalhar, né? E ter uma vida normal, mas para minha mãe, isso está sendo muito doloroso, porque eu sabia que se ele tivesse o diagnóstico precoce, ou então, mesmo com um diagnóstico tardio, mas a partir daquele momento ele tivesse o tratamento todo direitinho, eu hoje não precisaria fazer isso. É muito duro a gente ter que interditar um filho, ninguém quer isso. Mas o que a gente faz? Quando nós vamos ter a solução para isso? E eu queria tanto que, quando eu ouço essas reportagens sobre judicialização da saúde, de fraude, que essas coisas fossem separadas, né? Porque quando se fala de uma maneira geral, está agredindo todo mundo. Então, eu sei que deve existir fraude, né, em tudo, até pode ser, mas para nós que não temos fraude, que não temos isso, nós estamos nos sentindo muito ofendidos com toda hora essa questão da gente ver nas reportagens, nas mídias toda, essa questão aí. A gente não é que um fez uma coisa errada que todos vão pagar, né? A gente sempre pensa isso. Então, quando que nós vamos ter essa solução de ter nossos filhos com alimentação, né? Com uma vida, né, quase que normal? Essa é a minha pergunta. Eu agradeço. Eu acho que a questão de judicialização, ela deve ser compreendida dentro da seguinte de uma perspectiva, que para mim é muito pessoal. O que é o ordinário e o que é o extraordinário. Eu diria que isso estenderia a toda a noção de um sistema universal de atendimento. Quando eu vejo, particularmente, um medicamento cujo protocolo de pesquisa informa que ele considerar para o paciente, em média, 20 dias de sobrevida a mais, a um custo de 300, 400 mil reais, né? A gente tem que perguntar se a sociedade compreende que isso é correto. E a judicialização, muitas vezes, ela concede esses direitos, retirando outros direitos, porque os orçamentos é só ir no hospital público que a gente sabe como que as coisas funcionam. Quando é um medicamento que realmente dá qualidade de vida e dá possibilidade de vida em longo prazo, nós estamos conversando de uma outra coisa. Por que muitas vezes nós não temos medicamentos disponíveis no país? Hoje é de conhecimento geral de que a gente não tem, por exemplo, penicilina. E se eu for entrar para doenças genéticas, há várias doenças
que nós não temos medicamentos muito elementares, baixíssimo custo. E a gente entra num conflito de interesse. Porque há um grande interesse de produzir medicamentos caríssimos. Estes são judicializados. Mas quando a gente entra naqueles medicamentos essenciais, qual é o fabricante que produz no mercado? Eu estenderia quantos fabricantes não têm medicamento registrado, mas não coloca preço, não vende. Eu gostaria que talvez Clarice conhece isso muito melhor do que eu, explicasse. Porque a gente entra, como a senhora colocou, dentro de uma visão onde a gente coloca tudo no mesmo saco. Não é verdade. Ninguém está judicializando penicilina. Todavia, as gestantes brasileiras não estão tendo oportunidade de prevenção adequada dos efeitos de uma sífilis por falta de penicilina. O abastecimento está reduzido. Por que o abastecimento está reduzido? Quem fabrica? Quem vende? A questão é que o preço é baixo e nenhum fabricante quer fabricar e vender. Agora, se eu tiver um remédio de 500 mil reais ano, os fabricantes venderão, judicializarão. Então, são questões muito complexas em que todos nós devemos participar, porque senão, como a senhora coloca, existe aquele lado em que teria pleno direito, justiça e razonabilidade e que não está recebendo. E outras coisas que não há razonabilidade, argumento científico e de custo-benefício e que acabam recebendo. Eu acho que a questão da judicialização ela tem que ser revista dentro de uma perspectiva de justiça e não de judicialização. Justiça é um outro elemento, que o simples fato de se conceder coisas não gera justiça. A justiça vai além disso. E eu acho que aqui é a nossa ruptura. São pensamentos aparentemente legais, legalistas, e que no fundo estão gerando discrepâncias de justiça. Isso é muito grave. A senhora coloca, eu acho que é a pontinha de um assunto muito complexo que a nossa sociedade não tem tido coragem de debater de uma forma isenta, porque é o lugar onde os grandes conflitos de interesses econômicos se degladiam. Não é? Clarice, você poderia nos informar um pouco mais? A ideia que a gente tem aqui, tem várias coisas implicadas no que a Simone coloca, né? A política de assistência farmacêutica nunca abraçou os suplementos e as dietas de uma forma ampla, né? Vocês sabem que a política de medicamentos, ou oferta de medicamentos para doenças, é ainda uma política recente. Há pouco tempo atrás que temos isso. Quando eu era médica lá atrás, no século passado, os medicamentos não eram distribuídos, praticamente eles tinham um elenco muito reduzido no posto de saúde, não havia nem remédios para diabetes, hipertensão eram disponíveis. Quando a política veio, ela preocupou-se com remédios e não se preocupou ou não deu atenção devida a suplementos que são tão importantes quanto remédios. Aí algumas situações são o nosso remédio, né? Isso. Então, como diz o Dr. Aníbal, ele é o tratamento. Ele é o tratamento. Outras horas ele é o extraordinário. Ele é uma coisa que pode melhorar o manejo da doença ou da condição da pessoa, mas ela não é essencial para a vida. Então, os problemas das dietas vêm por aí, porque elas não são medicamentos simples, né? São mais complicados de serem armazenados, distribuídos, e a assistência farmacêutica nunca abraçou de forma mais ampla. No caso da fenilcetonúria, né, existe por sinal, é uma discriminação para a gente, porque um paciente da fenilcetonúria tem direito e o das outras patologias não, se são tudo iguais, né? Assim, os primeiros protocolos para doenças raras foram feitos na base da pressão, né? Qual é a doença que estão exigindo mais? Vamos atrás então da fibrose cística. Quem tem advocacy, o grupo que tinha advocacy conseguiu ter alguns protocolos, mas não houve priorização nenhuma. E a fenilcetonúria, por exemplo, tem dietas para ele, né? Tem, pelo menos existe na lei. Se falta no Estado, se o Estado não consegue comprar, porque também existem formas de financiamento diferentes.
Umas que o Ministério compra e distribui, outras que o Ministério reembolsa o Estado que compra. E às vezes o Estado, certos Estados podem ser omissos e não compram, ou compram em quantidade menor e não pedem reembolso também. Mas o doente não recebe, né? Finalmente para o paciente isso é um problema. Então, o protocolo prevê resolver essas situações, porque se vamos abordar outras doenças e mais doenças, a gente sempre tem que perguntar, tem remédio, tem um suplemento que é necessário e ele é como um remédio para essa doença, existe um procedimento cirúrgico, tipo um transplante que precisa ser priorizado, existe necessidade de entrar na triagem neonatal ou não esse teste, o teste é bastante acurado, vale a pena estar na triagem neonatal ou não, ele dá tantos falsos positivos e tantos falsos negativos que não vale a pena a gente tê-lo nessa situação. Então, analisar todos esses pontos vai acontecer no protocolo. Então, doenças que já têm protocolo, como a gente falou da imunodeficiência agora, e você levantou a história relacionada às doenças que precisam de suplemento, tem que ser revistas também. Porque o protocolo antigamente era feito do ponto de vista do uso de uma certa tecnologia. Então, de verdade, era um protocolo não da doença, mas um protocolo do uso de determinado remédio em determinada doença, ou do uso de determinado suplemento em determinada doença, mas não um protocolo com todas as tecnologias que iriam resolver a situação da doença. Quando eu falo de judicialização, eu falo porque é preciso dar claridade nessa situação. No bojo do baú da judicialização tem coisas importantíssimas, tem coisas menos importantes, tem formas de retirar prioridades das coisas prioritárias que o Brasil tem que fazer e colocar prioridade onde interessa para o poder econômico. Então essas coisas têm que ser faladas. E eu não digo para dizer que haja culpados nisso. Não há. Em geral, as situações complexas são aquelas que não está claro quem faz o mal feito e quem faz a coisa certa. São situações tão complexas e que envolvem tanto que a gente precisa parar e pensar. Se nós estamos gastando só em remédios, não estou falando de suplementos, só em remédios, 1,7 bilhões por ano com o Ministério da Saúde, e mais um tanto, São Paulo já falou que para esse ano vai ser 1,2 bilhões em remédios, e eu não consigo saber o que está acontecendo com esses doentes, se eles estão indo bem, se eles estão recebendo remédio, se está sendo desviado. Existe uma caixa preta que a gente precisa da claridade dela. E eu não quero, quando digo, promover nenhum tipo de autoacusação, ou gostaria de deixar claro que eu não estou acusando nada, não estou acusando ninguém. Mas a gente precisa dar claridade que existem problemas sérios, como diz a Aníbal, aí onde os conflitos de interesse mais se abusam. E a gente precisa explicitar para que cada um veja o que no seu departamento pode ser feito na sua área de governabilidade, para que a gente entre num parâmetro de judicialização do ordinário, daquilo que é necessário para a vida, aquilo que é necessário para a saúde, e sem, não pode ser normal ter judicialização de sabonete, de creme de cabelo, de tipo de fralda com marca e tudo. Alguma coisa muito séria está acontecendo nesse país. E para quem tem poucos recursos, retirar recursos do bojo de uma política é muito grave. É muito grave. E a gente depois não consegue cumprir com o que a gente combinou. Então é preciso ter um pacto nacional que começa em médicos e vai parar em juízes, passando por todos nós, que a gente compreenda que é preciso ter bom senso nesses pedidos. E a gente não tem visto bom senso na maioria dos pedidos judiciais, embora existam, sim, os que são completamente legítimos. Então não é uma coisa pessoal, é uma coisa que a gente é duro de falar, mas alguém precisa falar, e nesse ponto os mais velhos têm que falar na hora que é muito chato, na hora que os mais jovens ficam intimidados de falar. Nós, os mais velhos, temos que falar que isso precisa ser resolvido. Nós também queremos que isso seja resolvido e que seja separado, porque existe uma parte dessas pessoas que usaram a justiça que são realmente querendo salvar seus filhos, que é uma situação totalmente honesta. Eu detesto a justiça, eu não queria estar usando ela, eu uso porque eu sou obrigada.
Então, assim, que separasse logo isso, que a gente parasse com esse sofrimento de ir para a justiça para ter que salvar nossos filhos de uma coisa que a gente sabe que pode, assim, o governo resolver e a gente não precisar ir, né? Eu gostaria muito de não precisar mais ir à justiça. Isso ia me ajudar muito, me dar muitas horas de sono. Somos as vítimas. Certamente o Conselho Federal tem tido muito interesse no diálogo e promovendo uma série de ações, porque a questão da judicialização tem que encontrar, em algum momento, um ponto de razonabilidade que atenda às necessidades reais, dentro dessa perspectiva de que justiça é algo interativo, não é? Eu não posso ter justiças pontuais sem ser dentro de um conjunto maior. Agradeço. Só faltou uma previsão, mais ou menos, se existe essa previsão de quando vai acabar esse nosso sofrimento, da gente não precisar ir para a justiça para conseguir. Eu acho que de nossa parte é impossível, porque faz parte de um conjunto extremamente complexo. Mas certamente é a ação individual, que se torna coletiva, que gera as forças necessárias para se superar esses dilemas nacionais. Agradeço muito sua participação e gostaria de fazer uma conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 pessoas inscritas, acho que a gente deverá encerrar as inscrições. E nós temos 22 minutos. Eu posso estender um pouco mais além do horário, e aí ficariam 30 minutos para 6 pessoas. Portanto, se eu pensar em pergunta e resposta, no máximo 3 minutos para quem fizer a sua colocação, peço que seja muito objetivo. Qual é a pergunta? Para que a mesa possa trabalhar a pergunta em mais 2 minutos. Obrigado. Agora é o lado de cá, por favor. O seu nome? Bom dia a todos. Meu nome é Érica. Eu sou mãe de paciente de uma patóloga sacaridose. Também faço parte de uma associação que auxilia pacientes com doenças graves e raras. E sou conselheira de saúde. Eu ouvi os comentários de todos. Agradeço aos médicos que estão por aqui, porque ainda são eles, inclusive os geneticistas, que olham de maneira diferenciada para as famílias e para os pacientes, de uma maneira humanitária. Também lembro que, como a senhora mesmo, doutora mesmo falou, doutora Antônia, a genética e muitos da medicina foram estudados porque tinha alguém da família, alguém próximo. Então, por aí a gente vê um interesse. Talvez, infelizmente, também nessa parte, como é que a gente fala, de judicialização, e na parte de política pública, precisaria alguém conhecido, alguém de muita expressão, passar pelo que as famílias passam para entender o que é direito ou o que é abuso, né? Então fica essa questão aqui também, que quando um paciente, um pai de um paciente, vai ou recorre à solicitação de uma medicação ou de um tratamento que seja, ou de médicos, que hoje a gente não tem um mínimo na rede pública de saúde, o mínimo que eu falo, dá um gás para fazer um curativo, isso a gente não está falando de um medicamento de 500 mil reais, é do mínimo. Você não chega nos lugares onde você não tem um psicólogo, onde você não tem uma nutricionista. Então, esses pacientes com doenças raras, realmente, eles não precisam só do geneticista, só do medicamento, mas de pessoas, de médicos, de profissionais, inclusive na parte de escola, onde todos, a sociedade em todo, esteja comprometidos com essas famílias que também pagam seus impostos, e que ninguém escolheu uma doença rara, de um nome, sabe lá, que a gente mal sabe pronunciar, para aquele indivíduo, para aquela parte da nossa família, viesse daquela maneira. Muito pelo contrário, eu como mãe adoraria poder ir lá na farmácia e comprar o medicamento do meu filho, sem ficar praticamente mendigando uma coisa que eu sei que é direito dele. E assim, não estou nem falando pela vida. O fato de um paciente dar 2, 10 passos, talvez aquela, como médica, né, vocês entendem que eu não sou, o fato daquele paciente poder caminhar, ele também vai respirar melhor. Ele também, para o pai, para a gente que está de fora, pode não ser nada.
um sorriso, uma criança levantar a mão, um passo, mas para quem está ali convivendo e sabe, para a gente é uma vitória. E é uma vitória que, infelizmente, muitas vezes não é visto como direito, né? Assim que a gente, aparentemente, é como se a gente fosse um buraco do SUS. Isso não é verdade, muito pelo contrário. A gente sabe que muitas vezes a falta de planejamento, o dinheiro que a gente investe nesse país, e para os lugares corretos. Porque saúde é essencial. A criança, quando nasce, a primeira coisa que a gente fala, tem que ter saúde. Senão ela não vai ter educação, não vai ter nada. Nada. Então é isso que a gente pede. Direito à nossa saúde. É o básico. A questão da pergunta. Eu gostaria de... Mas o tempinho não é... Senão termina a hora da tarde. Se cada um não se controlar, né, isso não vai em frente. Eu gostaria que todos colaborassem. Foram 3 minutos, não foi isso? Sim, já foram. A minha pergunta, você bem iniciada. Também em relação aos top 20 das medicações que hoje estão, quais dessas medicações já solicitaram o registro da Anvisa, e desses medicamentos que já têm essas doenças hoje estão no protocolo, inclusive para mucopólise sacaridose, que já tem registro na Anvisa, porque ainda não entraram no protocolo e já foi solicitado isso há anos? Obrigado. Eu vou pedir mais alguém que faça a pergunta, que a gente some as perguntas e tenha uma resposta mais global. Ótimo. Vou tentar sintetizar, até para ajudar que outras pessoas façam a pergunta. Parabéns a todas as expositoras. Meu nome é André, eu trabalho na indústria farmacêutica, na Teva do Brasil, e a pergunta é muito objetiva para a doutora Antônia e para a doutora Clarice também, que talvez possa ajudar na questão da judicialização. A senhora comentou que existe um déficit bem interessante de geneticista no Brasil, né? O próprio governo tem uma rede de telesaúde, telemedicina, que de alguma forma poderia ser utilizada para que hospitais e centros de referência que não têm esse especialista possam se conectar e tentar resolver de alguma forma e melhorar o acesso ao diagnóstico também por meio de telemedicina ou telesaúde. O governo tem uma estrutura, a doutora Clarice sabe muito bem isso, que pode ajudar muito nessa questão. A outra pergunta é para a doutora Clarice Tetramalho. Doutora Clarice, recentemente o governo incorporou 3 novos medicamentos para a hepatite C, os orais. São medicamentos revolucionários. E quando nós falamos de inovação e revolução na saúde, são coisas completamente diferentes. E o governo está investindo, não vou usar o termo gastar porque não é apropriado, mas investindo 1,3 bilhão de reais para a compra de 3 marcas de medicamentos para tratar 20 ou 30 mil pacientes, senador, mais ou menos isso. Os anticorpos monoclonais para a doença de Crohn, artrite reumatoide, outro 1,3 bilhões de reais. A pergunta, já que o SUS é equidade, universalidade e integralidade, por que patologias A tem bastante opções, patologia B mais ou menos, outras patologias nada? Essa é a pergunta. E quando o governo chama a indústria para negociar, geralmente a indústria tem oferecido realmente bastante oportunidades de negociação. Essas opções que eu falei para a senhora têm reduzido 90% o preço para a incorporação. Reduzindo o preço vai reduzir automaticamente, incorporando o protocolo, vai reduzir automaticamente a questão da judicialização. São coisas que estão intimamente ligadas. Okay? Tem que ser o mais objetivo, porque a judicialização dá uma semana de discussão aqui. Obrigado. Mais um, e depois de 3 a gente faz uma sessão de resposta. Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Encasofoc, eu sou médico geneticista de São Paulo, eu faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Genética Médica e hoje eu vim aqui representando a diretoria. Doenças raras, assim, é super interessante esse fórum, dá abrangência para vários temas, desde a formação de médico, que é uma formação atualmente para médico generalista, um embasamento muito pouco em doenças raras. E isso também é uma coisa que é super discutível, mas eu vou direcionar direto as 2 perguntas que eu acho que são mais importantes no momento. Primeiro é em relação à portaria 199, a política de doenças raras. A gente encontra uma barreira, uma dificuldade em relação ao financiamento da política. É uma preocupação de vários colegas, de vários centros. Como você mesmo citou, a gente tem grandes universidades que estão se credenciando à política de doenças raras, que estão conseguindo dar entrada para se tornar centros de referência, mas esses centros eles já existem.
eles já funcionam. Claro que eles precisam de dinheiro que o financiamento vai trazer, mas a gente tem centenas de outros lugares que se beneficiariam com a política, enfim, de se tornar centros de referência. E a gente encontra uma barreira enorme frente aos gestores desses serviços, inclusive de grandes hospitais, para conseguir exatamente por conta da parte financeira, do financiamento. E a segunda pergunta é em respeito às PCDTs. Eu entendo a complicação, a dificuldade da gente encarar os medicamentos órfãos dentro de um âmbito do sistema público de saúde. Quando a gente fala do teste de caminhada de 10 minutos, ele é um teste que vai representar para a gente melhorar a clínica do paciente, qualidade de vida. E se a gente perguntar para qualquer pai, qualquer mãe de paciente, qual que é a maior preocupação que tem com o filho, a preocupação é o que vai ser desse filho quando eles não estiverem mais aqui. E essa qualidade de vida é o que vai fazer diferença para esses pacientes. E com certeza essas medicações elas têm essa capacidade de melhorar a qualidade de vida. A gente realmente não consegue fazer grandes clinical trials de pacientes por dois motivos principais aqui no Brasil. Primeiro, porque a gente tem uma lei que qualquer empresa farmacêutica que fazer clinical trials com pacientes, eles vão ter que dar essa medicação ad eternum para esses pacientes. E frente a grupos de pacientes, que a gente tem 10, 20 pacientes, representa todo o grupo que a empresa farmacêutica vai ter no mercado. Isso dificulta bastante nesse sentido. E segundo, que assim, a gente já tem a questão, a judicialização não acontece. O governo ele tem esse custo. Então, a gente estabelecer PCDTs para que esse custo ele seja direcionado, ele seja organizado, com certeza ele diminuir o custo, ele diminuir o desperdício de medicamento e ia melhorar muito a saúde desses pacientes no visão da gente. Obrigado. Nós tivemos 3 participações e perguntas. Eu gostaria de saber as pessoas da mesa que gostariam de responder as questões. Por favor, Clarice. Então, com relação ao que a Érica coloca, né? A Érica falou sobre PPS, e a pergunta que ela fez é por que os medicamentos que estão registrados no Brasil não estão sendo disponíveis no SUS. Então, eu digo a vocês que além dele ter um registro no Brasil, é preciso que alguém, algum grupo, ou o próprio fabricante, peça a Conitec para analisar esse produto com vistas à incorporação no Sistema Único de Saúde. Por motivos óbvios, a área técnica do Ministério da Saúde, que é a SARS, que cuida das doenças raras, não pediu porque está encomendando os protocolos. E os protocolos vão trazer as tecnologias. O passo vai ser seguindo a priorização. O primeiro grupo não incluiu MPS. MPS está no segundo grupo. E essas tecnologias virão, esses medicamentos entrarão quando os protocolos forem feitos, sem problema. Com relação às empresas, as empresas que produzem esses remédios não pediram uma avaliação para a Conitec. Então, eu não consigo, a gente precisa minimamente estabelecer o benefício que vai trazer, a segurança que a tecnologia tem e qual o impacto financeiro e logístico de uma nova incorporação, porque senão eu não dou segurança ao gestor do SUS para ele dizer, ok, vamos colocar essa nova tecnologia para o Sistema Único de Saúde, porque eu sei que vai custar tanto, eu sei que o benefício será este, eu sei que os riscos que eu vou incorrer são aqueles, e eu vou procurar reduzir os riscos por aqui. Então, quando não há essa informação, o gestor fica na dúvida. E na dúvida, como dizia Dom João VI, não faça nada. É assim que o mundo é. Então a gente precisa ter minimamente certas certezas para que o gestor possa apostar numa política pública. Então eu volto a dizer, o que tem registro na Anvisa significa, se ele tem preço, que ele está internalizado, que ele pode ser comprado, que ele tem um preço perto e que a Anvisa analisou os estudos clínicos iniciais daquele produto e garantiu uma certa condição de segurança de curto prazo, porque os estudos são sempre de curto prazo nesse caso, e garantiu um certo benefício neste curto prazo. Além daqueles 6 meses, ou além daquele 1 ano que a pesquisa teve, a gente não tem informação. É um grande ponto que
interrogação. E é por isso que as doenças raras necessitam não só que o remédio seja entregue na casa do paciente para ele receber o tratamento, mas também todo esse acompanhamento, porque ninguém ainda tem experiência do uso de uma enzima dessas durante muitos longos períodos. Algumas das enzimas mais antigas, talvez há 10 anos, 6 anos, mas esse doente vai usar pela vida inteira. Então, eu tento separar as coisas e dizer para a Érica que o grande problema é que eles estão registrados agora, atualmente, mas durante muito tempo eles não tiveram registro no Brasil. Esse registro é recente e o custo e o preço também é muito recente. Recentemente, que a gente começa a ter as empresas pedindo preço, entrando no canal legal, pedir a Anvisa autorização, pedir a Anvisa registro, pedir a Anvisa e ao comitê da CEMED que autorize o preço para a comercialização do país. Ou seja, as coisas já começam a melhorar. Com esse pré-requisito, qualquer empresa pode pedir à Conitec que avalie qualquer remédio, mesmo fora da priorização que foi feita para os protocolos. Com relação ao André, o André fala sobre, ele fez uma analogia entre os medicamentos da hepatite C e os medicamentos da doença rara. Por que uns têm tudo e outros não têm nada, né? Então, fica muito claro que a política de hepatites é uma política bem estabelecida que já vem, o Dirceu está aí, há quantos anos, né? Talvez uns 10 anos a gente tem uma política que é um objetivo da SPS, que é a Secretaria de Vigilância e Saúde, endereçar esse problema. Então, comunicaram isso à sociedade, falam sobre epidemias silenciosas da hepatite C, explicam o que é possível fazer para diagnosticar, mas nós tínhamos remédios muito ruins. Nós, durante muitos anos, tivemos alguns remédios que curavam menos de 40%, 50% dos pacientes em tratamentos longos, caros e muito desconfortáveis para o doente, com uma baixa adesão, os doentes não aguentavam os tratamentos que existiam. Finalmente, a última inovação desta sequência trouxe medicamentos com muito mais efeito positivo, com muito mais benefício, com custo elevado, mas com tratamento muito claro, como tem que ser feito esse tratamento. Então, está claro que são 12 semanas ou 24 semanas, está claro que se aplica os remédios de um certo jeito, somando forças de 2 tipos de remédios para conter para reduzir a viremia, suprimir o vírus desses pacientes. E com isso a gente sente segurança de gastar 1 bilhão. O problema não é gastar o dinheiro, é não ter segurança e ser incerteza pura. Então, o grande problema que o gestor não decide é por falta de segurança, por falta de estudos clínicos competentes que tragam benefícios. Então, aí eu digo, quando para você que é mãe de uma pessoa, está claro que a criança tem um grande benefício, porque isso se traduz na vida do dia a dia dessa criança, isso não está escrito nos estudos clínicos, muitas vezes. Os estudos clínicos são tão precários e são tão curtos, justamente para abreviar esse período de estudo, que a gente não tem disponível na literatura segurança para saber que grupo vai ser vai receber bem esse tratamento, e nenhum tratamento é inócuo. Tenho certeza que levar uma criança para tomar uma enzima a cada semana não é uma coisa que não tenha nenhum peso para a família no sentido de risco, no sentido de inconveniência, no sentido de eventos adversos. Então a gente também tem que pesar esse lado. E cada vez que eu falo de qualquer coisa, eu estou falando de estudo clínico, não estou falando de vida real, porque a vida real vocês conhecem. Vocês poderiam traduzi-la, né, em palavras, mas os estudos clínicos não trazem isso. Trazem desfechos frágeis, pouco robustos, em estudos pequenos que não dão poder estatístico. Então, infelizmente, nós não temos uma ferramenta para usar na doença rara como a gente tem na hepatite C, por exemplo, que tem um desfecho claro, que tem tudo mais palpável. Você vai depender de incorporar de forma condicionada ao cuidado em centros de super especialidade, com os pacientes sendo acompanhados e a gente procurando padrões que a pesquisa clínica ficou devendo.
que o estudo clínico que as empresas fizeram ficou devendo. E ficou devendo por quê? Na ânsia de colocar mais rápido no mercado, esses estudos não foram feitos ainda. E a gente persiste muitas dúvidas. Por isso que o NICE Food agora incorporou o eculizumab para a síndrome urêmica atípica. Ele faz quase como uma pesquisa de fase 4, em que os pacientes serão observados, que os testes serão feitos, você vai procurar interromper o tratamento para ver o que acontece, monitorar esses períodos de interrupção. E aí volta ao problema que o Rodrigo diz, né? Com relação à portaria, né? Outros centros poderiam ser credenciados, não é problema nosso. Ocorre que os próprios gestores têm barreiras internas, então todo mundo tem que acreditar e tem que começar a pensar que a doença rara é o passo do futuro, não adianta. Tudo agora, as grandes coisas prevalentes vão se dividir em subtipos raros. E a gente, se não estiver acompanhando isso, você não vai acompanhar uma medicina de ponta, uma medicina com mais recursos tecnológicos. Mas isso custa muito dinheiro e muitas vezes o dinheiro que se vai gastar não se tem clareza que ele vai haver, que vai haver um retorno de benefício para a população que busca. Com relação às empresas, aí eu pergunto para vocês o que a gente pode fazer. Porque se elas não pedem a Comitec uma análise, tem registro e preço no país, o que eu devo pensar a respeito disso? Eu devo convocá-las para baixar preço de um produto que é de patente e único no mundo? Qual seria o resultado de uma reunião como essa? Chamar uma empresa multinacional e falar assim, olha, o Brasil está querendo colocar esse remédio nesse protocolo aqui. Que desconto vocês fazem? Nós tivemos uma experiência no passado com o palivizumab. Nós resolvemos incorporar o palivizumab num protocolo de tratamento de infecção pelo vírus, profilaxia do vírus sincicial respiratório em crianças numa certa condição, e chamamos a empresa para negociar o preço de redução. Eu tinha o preço que ela vende no mercado, eu tinha o preço máximo CEMED que a empresa poderia vender, e chamamos a empresa para ver se nós vamos comprar não sei quantos tratamentos, quanto é que poderia ser reduzido o preço. A empresa claramente disse para a gente que eles não pediram para o remédio ser incorporado no SUS, portanto eles não iam dar desconto algum. Aí eu peguei a tabela que eu tinha de comercialização no Brasil, tinha 6, 7 ampolas vendidas a um preço bem baixo. Eu perguntei, olha, você pode fazer esse preço mais baixo, que é a média mais baixa dessa sua comercialização do ano passado, para um volume enorme que o SUS vai comprar, que é um volume para o Brasil inteiro? Ela falou, não, esse valor aqui foi baixo porque foi numa época em que o vírus, não se trata o vírus. Então foi em novembro, alguém comprou, em novembro quase não sai esse remédio. Então a gente abaixou o preço. Então veja que a lógica econômica, gente, às vezes não fala a nossa língua. A gente não vai conseguir grande coisa com isso. Se tivesse algum interesse, a empresa já teria vindo e teria feito uma proposta. Se ela não faz, é porque ela quer que a gente ponha no preço máximo de venda ao governo, que é CEMED com os descontos de impostos que a lei prevê. Mas podemos fazer essa tentativa, não custa nada. Chamar a empresa e ver quais são os descontos que a gente consegue para um medicamento de patente único. Porque muitas vezes é uma enzima só que eu posso usar, né? Não existe alternativa nem concorrente. E vamos ver o que acontece. Eu não estou com muita esperança que a gente vai conseguir descontos. Mas como o André falou, não custa a gente tentar. Obrigada.